frente e você não está mais no mesmo lugar. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre o desenvolvimento de software, mais especificamente vamos apresentar a estratégia para a estrutura dos nossos módulos e consequentemente a estrutura de diretórios do nosso software. Para isso a gente vai falar um pouco sobre o que é arquitetura de software, as estruturas de módulo que são um dos princípios da arquitetura de software, modularidade como um princípio organizador do nosso código e as abordagens e princípios de design para modularização e empacotamento do nosso projeto, tá certo? Como é que a gente vai mostrar isso? Usando diagramas para exibir as decisões tomadas e apresentando e detalhando conceitos sobre arquitetura de software, tá certo? Para essa prática, a gente assume que o ambiente mínimo de desenvolvimento para o Node.js mais TypeScript já esteja previamente configurado. No caso, a instalação de alguma versão mais recente do Node, o gerenciador de pacotes NPM, instalação do TypeScript e configurações de compilação no nosso projeto e-commerce-node-API, a ideia VS Code, que a gente já está aqui com ela aberta, tá certo? Configurada com as extensões necessárias, certo? Então, vou abrir aqui o meu projeto, vejam que eu estou dentro do meu projeto e-commerce Node API, que é o projeto que a gente vem desenvolvendo, e sempre como prática inicial, a gente executa os testes, tá certo? Para verificar a integridade do nosso projeto antes de começar a fazer alguma alteração ou modificação. Então, estou executando aqui o comando de teste que está configurado no package.json. A gente tem todos os testes, né, estão ok, eles passaram, então a gente pode começar a partir daqui, né, a partir da execução dos nossos testes automatizados, a fazer a nossa, né, apresentação. Beleza? Qual é o próximo passo do vídeo? A gente vai falar um pouco o que é arquitetura de software. Para isso, eu vou abrir aqui meu projeto na pasta Requirements e abrir meus diagramas, né, de arquitetura, tá certo? Que a gente vem desenhando para representar a nossa arquitetura. Então, a gente tem aqui, inicialmente, na primeira aba, arquitetura em camadas. Lembrem-se que a arquitetura em camadas do nosso projeto está com inversão de dependência, né? Ela não é uma arquitetura em camadas tradicional, ela tem inversão de dependência aqui, o que acaba, né, tornando a nossa arquitetura, né, algo parecido também com a arquitetura hexagonal de portas e adaptadores, tá certo? Que é, né, essa aba de arquitetura hexagonal como ela está representada aqui também, tá certo? Onde as dependências das nossas camadas, né, são de fora para dentro. Tá certo? Ou seja, as camadas de mais alto nível de abstração não podem depender das camadas de mais baixo nível. As camadas de mais baixo nível podem depender das camadas de mais alto nível. Isso aqui já representa um pouco a nossa arquitetura, tá certo? Mas a gente vai falar um pouco o que é arquitetura de software. Veja, o princípio básico da arquitetura do software é que todo sistema de software é construído para satisfazer os objetivos de negócio. Lembrando, qual é o negócio que estamos tentando atender aqui? Né, o comércio eletrônico, né, a gente tem todo uma história, né, que mostra qual é a necessidade e qual é o problema por trás do comércio eletrônico, né, que seriam as vendas de produtos de cama, mesa e banho, né, de empresas que fabricam, por exemplo, esses produtos e que precisam ser comercializados via, né, internet, via algum comércio eletrônico. Tá certo? Então a gente desenhou aqui a nossa arquitetura e veja, a arquitetura, como ele está falando aqui, o princípio básico é satisfazer esses objetivos de negócio. Então, objetivos de negócio estão atrelados ao negócio, que no caso aqui é o comércio eletrônico, tá certo? E essa arquitetura do sistema é a ponte entre os objetivos, no caso aqui, vender produtos de cama, mesa e banho, né, para outros públicos fora da região, através de sistemas de software online, tá certo? Esse é o objetivo de negócio, que é um objetivo abstrato, tem a ver com negócio. E a arquitetura faz a ponte entre esses objetivos de negócio e o sistema final concreto, que no caso aqui a gente está desenvolvendo, né, usando TypeScript mais o runtime, né, do Node.js, tá certo? E aqui a gente mostra, né, no nosso diagrama parte da nossa arquitetura em camadas que vai, né, fazer a ponte, que vai dar subsídio para a gente implementar esses objetivos de negócio, tá certo? A arquitetura de software de um sistema é um conjunto de estruturas necessários para raciocinar o sistema em cima do negócio, tá certo? Essas estruturas, elas compreendem geralmente elementos de software, como classes,
interfaces, né, as associações entre as classes, os conceitos de orientação a objeto, né, pacotes, né, como a gente tem instalações de pacotes e bibliotecas externas usando o NPM, por exemplo, tá certo? E a junção, né, e o conjunto desses elementos é que forma a estrutura, a arquitetura de software que apoia ao negócio, beleza? Bom, a arquitetura de software ela consiste na estrutura do sistema combinada, né? Estrutura, no caso aqui, a gente já começa a ver que é uma estrutura hexagonal ou em camadas usando a inversão de dependência, combinada com características da arquitetura, né? Quais são as características que essa arquitetura, né, precisa entregar para atender aos objetivos de negócio? Por exemplo, a gente chama isso das ilidades, né? Por exemplo, precisa ter escalabilidade, precisa ter performance, precisa ter disponibilidade, precisa ter segurança, precisa ter modificabilidade ou manutenibilidade, né? A capacidade de manutenção. Todas essas ilidades e esses requisitos não funcionais são características de qualidade, né, que a arquitetura de software expressa. Então, a arquitetura de software consiste na estrutura, aqui no caso, em camadas de hexagonal, combinada com características de arquitetura, tá certo? Que o sistema deve suportar. Daqui a pouco a gente fala qual é a principal característica que a gente tem em mente aqui na hora de desenvolver, né? Além de decisões de arquitetura, essas decisões vão subsidiar e vão atender às necessidades do negócio e da nossa estrutura que a gente vem definindo, e principalmente, né, e finalmente os princípios de design, tá certo? Que também, né, ajuda. Então, a arquitetura de software, resumindo, é um conjunto de estrutura de arquitetura, características de arquitetura, né, que são as qualidades, decisões arquiteturais e princípios de design aplicados, tá certo? Aí vamos lá. Estrutura da arquitetura, né, refere-se ao tipo de estilo ou estilo arquitetural que o sistema está implementado. No nosso caso aqui, pessoal, é o estilo em camadas, tá certo? Exibido aqui por essa imagem que eu estou mostrando. No caso, as camadas aplicando a inversão de dependência ou, né, a arquitetura hexagonal, né, de portas e adaptadores. Então, essa é a nossa estrutura da arquitetura que vai apoiar o nosso negócio, tá certo? Quais são as características da arquitetura, né? Características da arquitetura, ela define os critérios de sucesso de um sistema, né, que geralmente são ortogonais à funcionalidade do sistema, ou seja, essas características elas não requerem conhecimento da funcionalidade do sistema, ou seja, elas não são atreladas ao negócio, tá certo? Todo software e toda arquitetura de software vai apoiar, né, vai ter características não funcionais que apoiam a qualidade do sistema que não estão atrelados à funcionalidade. Por exemplo, eu tenho um sistema aqui do comércio eletrônico, mas eu poderia ter um sistema de bibliotecas ou um sistema acadêmico, e todos eles poderiam ter as mesmas qualidades. Por exemplo, ter disponibilidade, ter modularidade, ter testabilidade, tá certo? Então, características de arquitetura são ortogonais às necessidades, beleza? E isso, né, mostra, né, são necessários para funcionamento correto, né, da nossa aplicação. Então, já dei alguns exemplos aqui, como modularidade, escalabilidade, testabilidade, tá certo? As decisões arquiteturais, que também fazem parte da arquitetura de software, que definem as regras de como um sistema deve ser construído. A principal regra aqui até o momento que a gente tem que seguir, e lembrando que a gente está seguindo aqui o MDD, né, que é o Model Driven Design, ou seja, a gente está fazendo o projeto, o design do nosso software dirigido a modelos e o desenvolvimento também, então a gente tem que seguir nossos modelos. Então esse desenho aqui, que é a nossa arquitetura, é um modelo, e ele tem aqui, né, representado na imagem uma decisão arquitetural muito importante, que é a regra de dependência entre as camadas. Então aqui eu estou dizendo que a camada de apresentação, que é de mais baixo nível, pode depender da camada de aplicação, mas ao contrário não. Então essa regra, ela vai ser uma regra e uma restrição que orienta a equipe a desenvolver o software. Então, por exemplo, se a gente tiver alguma implementação do código em que nossa camada de domínio, que é de mais alto nível de abstração, depende da de apresentação ou da de infraestrutura, isso vai estar quebrando a nossa decisão arquitetural, essa restrição, e isso é um ponto não muito interessante, né? Porque a decisão arquitetural é uma regra mais rígida, tá certo? Daqui para frente a gente vai ter outras regras, mas essa é a principal regra que mantém, digamos assim, o nosso software mais modular, né, como a gente vai ver daqui para frente. E os princípios de design, que também fazem parte da arquitetura de software, são, né, eles diferem da decisão arquitetural, né, porque eles são princípios de design, né, é uma diretriz e não uma regra rígida como uma decisão arquitetural. Então, por exemplo, a decisão arquitetural que a gente tem até agora, que está mostrada aqui no nosso desenho, né, a regra de dependência entre as camadas não pode ser quebrada, tá certo? Camadas, né, de mais baixo nível dependem de camadas de alto nível. Camadas de alto nível não podem
depender de baixo nível. Isso tem que orientar o nosso desenvolvimento. E os princípios, né, de design, eles são princípios mais simples, tá certo? Como, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, que é o foco desse vídeo, que é a organização de estrutura do diretório, por exemplo. Como é que eu organizo o meu diretório aqui? Aí, no caso, a gente já vem organizando ele de uma certa forma, né? Por exemplo, a gente tem a pasta SRC, que é a pasta Source, a gente tem aqui uma pasta Models, que representa o nosso subdomínio, né? Quem são esses subdomínios? Se a gente abrir aqui o nosso diagrama de caso de uso, né, que a gente fez, aquele diagrama de caso de uso, a visão geral do domínio, a gente fez aqui, né, uma visão geral das funcionalidades e das necessidades dos problemas que a gente tem que resolver para um comércio eletrônico, e a gente pensou aqui em alguns casos de uso mais gerais, e eles aqui mais ou menos são os nossos subdomínios, né? O nosso primeiro subdomínio que a gente está mapeando melhor é o subdomínio do catálogo, tá certo? Mas a gente tem aqui do pedido, do carrinho, né, do usuário. A gente juntou o produto e categoria porque são casos de uso e objetos de domínio muito bem relacionados e que eles podem ser englobados em um subdomínio maior, no caso, o subdomínio do catálogo. Então, essa decisão de separar as pastas dessa forma, né, isso faz parte dos princípios de design. Ah, professor, posso separar de outras formas? A gente vai ver já que existem abordagens e estratégias de princípios de design nesse quesito, né, da organização dos diretórios e das pastas, e isso, né, independente de como você usa, ele não interfere, por exemplo, né, não deve interferir na regra de dependência. Então, princípios de design, eles são mais, digamos assim, menos rígidos do que as decisões arquiteturais, tá certo? Depois de a gente falar um pouco sobre o que é arquitetura de software, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de estrutura de arquitetura, né? Lembrando que estrutura de arquitetura que a gente tá abordando aqui é no nosso projeto é a estrutura hexagonal de portas e adaptadores, né? Ou camadas com inversão de dependência. Então veja, nós temos 3 tipos, né, de estrutura de arquitetura. Primeiro, estrutura de componente conector. Aqui nesses diagramas a gente já mostra um pouco dessa estrutura de componentes e conectores, né, que concentra-se na maneira como os elementos do sistema interagem entre si em tempo de execução para a execução da função sistema, no caso, para realizar os objetivos de negócio, tá certo? Eles descrevem como o sistema é estruturado como um conjunto de elementos que possuem comportamento em tempo de execução, que são os componentes e interações. No caso aqui, a estrutura de componentes é determinada por essas caixas cinzas mais simples e aqui o database. Então esses são os componentes maiores, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, o e-commerce web app, que vai ser nosso front-end, tá certo? Ou seja, é um elemento que vai ter um comportamento de tempo de execução. No caso aqui a gente está trabalhando programação 3, então a gente está focando mais nesse elemento do back-end, né, a nossa API, mas aqui nesse diagrama a gente mostra essa estrutura de componentes e conectores, né, e mostra que, né, o front-end vai se comunicar com o back-end, que vai se comunicar com o banco de dados. No caso, o nosso foco é o back-end. Outra estrutura que é mais importante aqui para a gente nesse momento é a estrutura de módulos, tá certo? Que particiona o sistema em unidades de implementação. Então veja, o que são os módulos para a gente? Né? E onde ele vai ser aplicado? As estruturas de módulos são aplicadas dentro dos componentes. No caso, o componente aqui é o próprio back-end, tá certo? Então, estrutura de módulo vai dizer como as unidades de implementação, no caso as classes, as interfaces, todo o código, né, é estruturado aqui dentro, tá certo? Então, as estruturas dos módulos mostram como um sistema, né, no caso aqui o back-end, é estruturado com um conjunto de códigos ou unidades de dados que devem ser construídos ou adquiridos, tá certo? Os módulos, eles recebem responsabilidades computacionais específicas, tá certo? Eles vão estar atrelados, por exemplo, ao domínio ou alguma parte técnica, aí depende da estratégia que vai ser usada, e são base das atribuições de trabalho de equipes de programação. Então, assim, uma boa separação da estrutura de módulos também auxilia no processo de desenvolvimento de software, tá certo? E veja, quais são as formas de implementação de módulos? A gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, a gente pode ter as classes, as próprias camadas, né? A gente pode fazer modularização por camada, como a gente vai ver, né? A gente não vai adotar essa estratégia, a gente vai adotar uma estratégia híbrida, eu vou explicar mais na frente, tá certo? E também tem aí os pacotes. Na verdade, a gente vai ver mais na frente que alguns autores consideram o próprio termo módulo como uma determinação e um sinônimo de pacotes, tá certo? E também tem as estruturas de alocação. Então a gente tem 3 tipos de estrutura de arquitetura. Estrutura de componente e conector. A gente está vendo aqui representado pelos, né, elementos mais cinza claro, tá certo? O foco da gente é o back-end, que é o elemento do meio,
certo? Esse elemento dentro dele tem estrutura de módulos, né? Como os módulos vão ser gerenciados, que é o nosso foco do vídeo de hoje. E também estrutura de alocação, que também faz parte, né, de uma estrutura dentro do elemento. Então, além dos módulos dentro do sistema, por exemplo, aqui do back-end, a gente vai ter as estruturas de alocação, que estabelecem um mapeamento das estruturas de software para as estruturas não software dos sistemas. Como, por exemplo, organização, né, dos ambientes de desenvolvimento, de teste, de execução. Por exemplo, uma pergunta, né, que responde ao que é uma estrutura de alocação é: em quais diretórios ou arquivos cada elemento é armazenado durante o desenvolvimento, durante os testes e durante a construção ou build do projeto. No caso aqui a gente está na etapa de desenvolvimento e a gente vai ver que as estruturas de módulo que a gente vem falando, elas vão influenciar as estruturas de alocação, tá certo? Que vai influenciar aqui a estrutura de pastas. A gente já vem definindo uma certa estrutura de pastas, mas eu vou mostrar por que a gente tomou essas decisões que a gente vai falar que são princípios arquiteturais, né? Princípios de design, porque eles foram, digamos assim, selecionados e escolhidos, né? E como eles apoiam, por exemplo, a estrutura, né? As decisões arquiteturais, como a regra de dependência, como eles apoiam a característica, né, da arquitetura que a gente pretende, né, que são aquelas ilidades da vida, né, modularidade, escalabilidade, e como também esses princípios e decisões apoiam, né, a estrutura hexagonal aqui que a gente vem adotando, tá certo? Então, refletindo estrutura de alocações, deve refletir e dar suporte às estruturas de módulo, a gente vai explicar um pouco mais na frente. Bom, depois de falar um pouco sobre os tipos de estrutura de arquitetura, a gente vai explicar rapidamente o que são os módulos, tá certo? O que são os módulos, né? Para alguns autores, é claro, né? Porque a gente pode ter, né, divergência de entendimentos. Então veja, por o Eric Ivers, né, que é o autor dos livros sobre DDD, ele fala que módulos também podem ser conhecidos como pacotes e a gente vai adotar essa estratégia aqui, tá certo? Então usamos o termo módulo como um nome genérico para pacotes ou empacotamentos, né, que são pacotes de códigos relacionados. Vocês percebam que aqui na nossa estrutura de pastas a gente já está, né, na pasta modules, de certa forma, né, fazendo uma estruturação, né, um empacotamento, uma modularização, né, seguindo aqui os subdomínios que a gente tem definido no nosso diagrama, né, da visão geral do domínio, tá certo? Usando o caso de uso. Beleza? A gente definiu que gerenciar produtos, gerenciar categoria seria um subdomínio chamado catálogo, e eu tenho aqui, ó, uma pasta catálogo com algumas pastas que a gente vai explicar mais na frente como elas estão definidas. Então veja, os módulos são elementos de design antigo e estabelecidos, ou seja, eles já são, né, coisas utilizadas em sistemas há muito tempo, tá certo? Os módulos, eles oferecem duas visões do modelo, ou seja, como é que ele, o que é que o módulo favorece a visibilidade do nosso código? Primeiro, observar os detalhes dentro de um módulo sem sobrecarregar pelo todo. Por exemplo, se eu olhar só o módulo catálogo, eu posso vir aqui na pasta catálogo e olhar só o que tem em catálogo. Então, por exemplo, se meu problema não está em pedido, não está em carrinho, não está em usuário, está em catálogo, eu vou só olhar o módulo catálogo. E essa modularização dessa forma me facilita, tá certo? E outra é observar as relações entre os módulos, por exemplo, entre o módulo catálogo e pedido, entre pedido e usuário, tá certo? Sem que a gente precise olhar os detalhes internos, tá certo? Então essas são as duas formas de visualizar, né, que são facilitadas as visualizações quando a gente utiliza módulos, tá certo? Então o dicionário, ele define módulo como cada parte de um conjunto de peças padronizadas, né? Vejam, padronizadas aqui, no caso a gente já pode perceber que a gente vem padronizando por subdomínios da nossa aplicação, tá certo? Né? Ou, né, um conjunto de peças padronizadas ou unidades independentes que podem ser usadas para construir uma estrutura mais complexa. Qual é essa estrutura mais complexa? O sistema de comércio eletrônico. Quais são essas peças padronizadas? Os subdomínios que a gente começou a identificar no momento em que a gente fez aqui o diagrama de caso de uso da visão geral do domínio, tá certo? E depois especificou isso em outros diagramas, como por exemplo, aqui o diagrama mais específico ainda do módulo, né, dos casos de uso do módulo catálogo, tá certo? Beleza? Bom, é óbvio, né, que quando a gente fala em módulo, a gente tende sempre a ter baixo acoplamento entre os módulos e alta coesão entre eles. Então, assim, quando a gente fala que a gente quer modularidade, naturalmente a gente fala que quer dentro do módulo uma alta coesão e entre os módulos, né,
um baixo acoplamento. Então, por exemplo, se eu usar aqui a nossa estrutura de pastas, eu vou estar dizendo que entre catálogo e pedídulo, que são dois módulos diferentes que a gente, né, vislumbrou no nosso design, no nosso processo de design, eles vão ter um baixo acoplamento, eles vão se conectar, claro. Por quê? Porque pedido tem produto faz parte aqui do catálogo. Né? Se vocês vierem aqui no catálogo, na parte do domain, a gente tem aqui toda a parte do produto. Então, eles vão ter uma relação, e as relações são necessárias, mas elas têm que ser baixas, né? Os acoplamentos têm que ser baixos. Então, o que eu estou falando quando eu quero modularidade? Que eu quero um baixo acoplamento entre os módulos, todos os módulos, mas que dentro do módulo, por exemplo, aqui de catálogo, eu tenho uma alta coesão, ou seja, que aqueles elementos sejam peças padronizadas, né, que fazem parte daquele subdomínio, no caso aqui do catálogo, tá certo? Então, tudo que tiver envolvido com o catálogo teria que estar aqui. Tudo que tiver envolvido com o pedido tem que estar aqui dentro de pedido. Beleza? O nome módulo, ele deve transmitir, né, seu significado, ou seja, veja que aqui a gente já está usando nomes de módulos que são e que fazem parte da linguagem do domínio. Lembra a linguagem do domínio que a gente falou? Tipo, linguagem do domínio ou linguagem ubíqua, né? É uma linguagem comum que determina termos do negócio, como pedido, como usuário, como carrinho de compra, né? Como o catálogo, né? Que tem produto, que tem categoria, né? E que faz parte daquele problema e do negócio de forma geral, que é o comércio eletrônico, tá certo? Então, escolha módulos que contem, né, a história do sistema, né, e que contenham um conjunto coeso de conceitos, né, que no caso é a alta coesão que a gente vem tentando buscar. Bom, depois de falar um pouco sobre o que são os módulos, a gente vai falar um pouco agora sobre o uso da modularidade como princípio organizador. A gente falou aqui que a gente está falando em modularidade, né? E aí o que eu estou falando é o seguinte: como é que a gente aplica a modularidade como um princípio organizador do nosso código, tá certo? E como essa organização vai nos ajudar a atingir outras qualidades, né? Aquelas características de qualidade, as ilidades que a gente vem falando. Então, primeira coisa compreender a modularidade é fundamental para um bom arquiteto de software. Lembre-se que aqui a gente está também desenvolvendo, né, além do processo, né, de implementação do código, né, em TypeScript com Node.js, a gente vem trazendo conceitos, né, da arquitetura de software e do processo, né, das etapas ali de análise e design, também do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Então, compreender modularidade é fundamental para o arquiteto. A modularidade é um princípio organizador, a gente já sabe disso. Quando você busca a modularidade no seu software, né, e você, digamos assim, cria mecanismos, por exemplo, como a estrutura de pastas, o uso de inversão de dependência, o uso de padrões de projeto, o uso de padrões arquiteturais, o uso de boas práticas. Quando a gente aplica tudo isso para ir atrás da modularidade, né, a gente acaba, né, trazendo aí, né, uma organização para o nosso código, tá certo? E essa organização vai trazer uma série de benefícios, tá certo? Então, se um arquiteto de software projeta um sistema sem prestar atenção nessa organização e como as peças se conectam, a gente acaba criando um sistema que apresenta inúmeras dificuldades e que essas dificuldades vão afetar nesse processo aí justamente dessas qualidades, dessas características de qualidade do software que a gente tem, né? Então, se a gente não faz um software muito organizado, a gente acaba não tendo uma boa testabilidade, né? E, consequentemente, não tendo um código com a garantia de qualidade, né, por testes automatizados. A gente não tem uma boa manutenibilidade do código, modificabilidade, né? Ou seja, quando o código muda, né, que vai mudar, porque a natureza do software ter mudança, a gente não consegue mudar sem que haja muitas dificuldades, tá certo? Então, vejam que a busca pela modularidade e a aplicação de todos os conceitos, boas práticas, padrões, ajudam a organizar o código, por isso que a modularidade é um princípio organizador, tá certo? Para essas discussões sobre arquitetura que a gente vem fazendo, a gente vai usar e vai tomar como base a modularidade como um termo geral para denotar um agrupamento relacionado de códigos de classe. No caso, a gente está aplicando aqui modularidade, como eu falei, baseado nos subdomínios que a gente determinou no nosso diagrama aqui de caso de uso da visão geral. Beleza? E veja, e aí dentro desses módulos a gente vai ter classes, funções, né, interface, classes abstratas e aplicações, por exemplo, de conceitos de orientação a objeto, como as associações, tá certo? E os outros conceitos que a gente já veio vendo, tá certo? Como domínios ICOs, por exemplo. Beleza? Aí veja, o uso do módulo não implica, né, uma separação física, né, entre o módulo e o que está nas pastas, tá certo? Então, definir o que são os módulos, como a gente definiu aqui no diagrama, não quer dizer que isso vai implicar, né, como as pastas vão ser.
Podem ser que as pastas sejam iguais digamos assim, às definições de módulo? Sim, que é o que a gente vai tentar buscar, tá certo? Então, às vezes, a estrutura do módulo, que é o que a gente já vem pensando aqui desde o nosso diagrama, desde o que a gente vem desenvolvendo, ela vai ser refletida fisicamente, né, também nas nossas estruturas de pasta, que é justamente aquilo que a gente falou lá atrás, ó, quando a gente falou de tipos de estrutura de arquitetura. Quando a gente falou estrutura de módulo e estrutura de alocação. Uma vai influenciar a outra. No caso, a estrutura de alocação, que no caso aqui é essa estrutura de diretórios, né, onde os arquivos ficam no momento do desenvolvimento, como eles estão separados, ela vai refletir e vai dar suporte a todo o nosso design e nossas decisões arquiteturais e princípios de design que foram pensados para os módulos, para buscar modularidade, tá certo? Então vejam que uma coisa está amarrada na outra, beleza? Então, depois de falar um pouco sobre modularidade como princípio organizador, a gente vai falar quais são as abordagens que a gente tem, né, para aplicar princípios de design dentro, né, desse processo de modularidade. No caso, a gente vai chamar aqui, a gente falou que módulo e pacote são sinônimos, né, e a gente vai trazer três, né, princípios de design no caso aqui, né, e o primeiro deles vai ser o princípio de design, que é o package by layer, né, que é o pacote por camada. O que é o package by layer? Ela é uma abordagem, tá certo? Eu vou abrir aqui nossa arquitetura, né, por camada, porque a gente pode explicar um pouco melhor. É uma abordagem de design, que é um princípio de design, talvez seja o mais simples, né, e o mais utilizado, né? É uma arquitetura tradicional em camadas horizontais, como a gente vê aqui, né, apresentação, aplicação, domínio, onde a gente separa o código com base no que ele faz do ponto de vista técnico. Então, por exemplo, tudo que for da parte de apresentação, que no caso aqui também representa os adaptadores primários da arquitetura hexagonal, tudo que for da camada de aplicação, ou seja, separação por ponto de vista técnico, tá certo? Essa é o package by layer, né? Ou seja, modularização, né, através de camadas, tá certo? Essa é uma das estratégias. Eu vou mostrar qual é a estratégia que a gente está usando, só estou explicando aqui os conceitos, tá certo? Então, em outras palavras, o código é dividido horizontalmente, como vocês conseguem ver aqui, em camadas que são usadas como forma de agrupar tipos semelhantes de coisas técnicas, tá certo? O Martin Fowler, que é um autor muito importante da arquitetura de software também, ele diz que adotar essa arquitetura, uma das vantagens é que adotar essa arquitetura é uma boa maneira de começar, porque ela é simples e separa bem, né, as preocupações, que é um padrão, né, separation of concerns, e ela de certa forma já mostra a separação do domínio, que também é uma boa prática, né, para você isolar o domínio das outras camadas, né, ou seja, os níveis, camadas de nível de abstração maior separadas dos níveis de abstração menor. Então essa arquitetura já mostra um pouco disso e é uma boa maneira de começar, tá certo? E é uma maneira rápida, né, de fazer algo funcionar mais rápido, ou seja, se você quiser fazer um protótipo ou um software simples que tenha regras de negócio simples, um CRUD simples, também pode ser feito nesse modelo. Qual é o problema? Uma das desvantagens. O problema é que quando o seu software cresce em escala, ou seja, começa a crescer em funcionalidades, né, em casos de uso, né, em regras de negócio mais complexas, né, você acaba descobrindo que apenas a separação, né, dos códigos nessas camadas não é suficiente, né, e você precisa modularizar mais e em mais formas diferentes, ou então, né, utilizar uma outra estratégia, né, um outro princípio, uma outra abordagem de design, tá certo? Então, quais são as desvantagens desse pacote por camada? Visão geral dos recursos é ruim porque você tem a visão técnica apenas, né? Então você não vê muito o negócio, né? O negócio não é gritante, não é explícito, tá certo? Apesar da camada de negócio estar separada, tá certo? Tendência para código ser mais genérico, reutilizado, que não é uma coisa totalmente ruim, mas acaba ficando um pouco mais complexo, né? E é óbvio, baixa coesão e alto acoplamento entre as classes. Por que baixa coesão? Porque aqui na camada de apresentação, por exemplo, vai ter tudo, né, do negócio. Então vai ter a parte, por exemplo, de pedido, com catálogo, que são, né, relacionados, mas eles não precisam estar no mesmo módulo, por exemplo. Então se a gente usa o package by layer, a gente acaba tendo uma baixa coesão e um alto acoplamento, que é uma coisa que a gente não quer, digamos aqui, seguir. Por exemplo, isso aqui a gente pode até botar como sendo uma das nossas, né, regras e decisões arquiteturais. Eu disse que a primeira decisão arquitetural que a gente tem aqui, que a gente mostra nos nossos designs, é que a regra de dependência. Mas uma regra também que a gente pode falar é que a gente quer
alta coesão e baixo acoplamento entre as classes e os módulos do nosso sistema. Pode ser uma regra que seja orientadora, né, em uma diretriz, né, que deve ser seguida, né, de forma mais rigorosa, beleza? Depois de falar desse princípio de design do pacote por camada, a gente vai falar do princípio de design, né, do pacote por feature, tá certo? Ou por funcionalidade, tá certo? Ou por recurso, né, que é o package by feature, também conhecido como fatiamento vertical, tá certo? Então, se eu mostrar aqui as camadas, tá certo? O fatiamento vertical seria, né, aqui a gente está na horizontal, a gente seria o fatiamento vertical, né, aqui, né, tipo de cima para baixo, de baixo para cima, onde esse fatiamento vertical é baseado em recursos, tá certo? Ou conceito de domínio, que é o que a gente também vem utilizando aqui de certa forma. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o módulo, né, nosso módulo, que representa a nossa pasta de modularidades, os módulos dentro do nosso sistema, eles são representados pelas subdomínios que a gente definiu nos nossos diagramas anteriores, né, no caso aqui o catálogo. A gente sabe que esse catálogo aqui, né, é um módulo, né, que tem um fatiamento vertical dentro dessas camadas aqui que a gente vem apresentando, tá certo? E com essa decisão, né, de utilizar o pacote por recurso, né, a organização de código de nível superior agora deixa explícito qual é o domínio, ou algo sobre o domínio. Então, por exemplo, né, se eu chegar aqui, vou aqui usando o draw.io, aqui no General, né, eu vou escolher esse elemento aqui, que é o General, tem o Listing aqui. Vou escolher esse aqui, Vertical Container. Vou puxar o Vertical Container para cá. Veja que o Vertical Container ele tem uma série de elementos aqui. Deixa eu dar uma aumentada aqui só para ver. Vou clicar aqui e vou chamar esse cara aqui de módulos. Ou seja, qualquer módulo que eu pensar no meu software, eu estou deixando aqui para vocês pensarem de forma genérica, tá certo? No caso aqui, vocês podem pensar que aqui é o catálogo, ou o pedido, né? Ou se você for, né, aplicar essa mesma arquitetura, essas mesmas decisões arquiteturais, essa mesma estrutura arquitetural em outro software, em outro negócio, e seguir esses padrões, vai ter, por exemplo, aqui um módulo, por exemplo, de aluno, módulo de professor, tá certo? Módulo de disciplinas, depende do software. Então aqui são os módulos, tá certo? Então os módulos, eles, né, usando o pacote por recurso, o package by feature, a gente faz um fatiamento vertical, certo? Eu vou clicar aqui, só para a gente mudar alguns elementos. Vou tirar preenchimento aqui, vou deixar aqui o nome na cor azul, certo? E vou também botar o estilo desses pontilhados aqui, tá certo? Na cor azul, beleza? Botar ele aqui como pontilhado e aumenta aqui o pontilhado. Isso aqui eu estou fazendo só para a gente ter uma visualização melhor, né, do que é esse módulo. Então veja que aqui o módulo, na verdade, é um fatiamento vertical, tá certo? Das camadas, certo? Então, outro benefício que a gente tem, né? Veja, eu falei, né, que tipo, quando a gente usa essa abordagem, a gente acaba deixando explícito o domínio, né? O que aquele módulo representa do domínio. Então, aqui eu estou botando o nome módulo, mas se vocês vierem na estrutura de pastas, catálogo, tá certo? Que se vocês vierem no diagrama de caso de uso, é produto e categoria. Então, posso ter um módulo de pedido, né? E a gente vai saber que o módulo de pedido, o módulo de catálogo, vai ter, por exemplo, suas partes técnicas de apresentação, de aplicação, a parte de domínio da infraestrutura. Por exemplo, se a gente pegar o módulo catálogo agora, né, a gente tem aqui dentro do catálogo o domain. A gente ainda não tem, por exemplo, nem infra, nem apresentação, nem aplicação, porque a gente ainda está fazendo aos poucos o nosso software, tá certo? A gente tem aqui requirements, que também são documentações específicas, né? No caso aqui, né, histórias de usuário e casos de uso com BDD desse módulo específico, e o Mappers, que na verdade o Mappers ele vai ser da parte de infra, a gente vai fazer uma refatoração mais na frente, tá certo? Então, outro benefício, né, do uso do pacote por recurso, tá certo? É encontrar mais fácil o código, né? Ou seja, discoverabilidade, né? Que é tipo descoberta, facilidade de descoberta, tá certo? Que no caso por exemplo, se eu tenho um problema no módulo de catálogo, né? Eu tenho um problema no módulo de catálogo na hora que eu estou fazendo a inserção no banco de dados. Então eu sei que é o módulo de catálogo, já estou separado aqui no diretório por módulos, na camada de infraestrutura, né, que vai fazer aí,
né, os adaptadores secundários que fazem a ponte com o data source, né, que é a base de dados relacional, no caso aqui o Postgres que a gente vai ver, tá certo? Então, o uso desse pacote por recurso, né, desse princípio de design, facilita isso. Então, essa abordagem tem vantagens e desvantagens, né? Principal vantagem, que é o que a gente está buscando aqui, e vocês já percebam que a gente já está utilizando, né? Porque eu estou mostrando aqui para vocês, né? Isso, e a gente vai mostrar que no caso a gente está usando uma forma híbrida, na verdade, uma junção de dois pontos importantes. Então, vantagens do uso dessa abordagem do Package by Feature: alta coesão dentro do módulo, tudo que é de catálogo está aqui, e tudo que é de pedido está aqui. A gente ainda não tem um módulo de pedido, né? Mas a gente vai fazer no futuro, tá certo? E baixo acoplamento entre os módulos, tá certo? Então isso minimiza escopo, melhora a descoberta, melhora a modificabilidade, consequentemente melhora a testabilidade, tá certo? E outros, né, critérios de qualidade importantes. Quais são as desvantagens? Tende-se a escrever mais códigos ou mais pastas, e pastas com nomes repetitivos, tá certo? Mas aí tem um trade-off, né? Tipo é uma decisão, né? E é uma compensação que vale a pena, tá certo? Então, tudo na arquitetura, uma das primeiras leis da arquitetura de software é que tudo é trade-off, então nunca vai ter uma decisão perfeita, sempre você vai ter vantagens e desvantagens, tá certo? E desvantagens, né, além de escrever mais código. A gente pode escrever código semelhante várias vezes, o que talvez não seja tão bom, mas a gente pode aplicar técnicas de reutilização de código aí para minimizar, tá certo? Também é complicado decidir quando é melhor mover o código para um pacote comum e reutilizado, como por exemplo o pacote shared que a gente já tem. Então fazer essas decisões, né, arquiteturais e tomar decisão de design são partes complicadas e nem sempre tão simples de serem feitas, tá certo? E também é complicado descobrir o escopo e o tamanho adequado de um pacote de recursos, né? Qual o tamanho que um pacote, né, no caso aqui um módulo por feature, né, que é um módulo por funcionalidade, deve ter, tá certo? Então, assim, as vantagens superam as desvantagens nesse principal ponto, e principalmente, né, a gente tem que sempre estar levando em consideração as nossas decisões iniciais. Então, por exemplo, se eu decidir que minha estrutura é hexagonal, né, ou por camadas com inversão de dependência, se eu decidir que a minha característica principal de qualidade que eu sigo é a modularidade, eu tenho que ter alta coesão dentro do módulo e baixo acoplamento entre os módulos, né? Algumas estratégias como essas aqui, no caso o Package by Feature, vão facilitar, porque ele já mostra aqui que é uma das vantagens. Diferente, né, se eu só usasse o Package, né, by Layer, né, que é o pacote por camada, que tem uma baixa coesão e um alto acoplamento. Então isso não vai dar suporte às minhas decisões arquiteturais, tá certo? Bom, depois de falar do princípio de design do pacote por recurso, a gente vai falar agora do princípio de design do pacote por componente, tá certo? Pro Uncle Bob, tá certo, né, no livro de Arquitetura Limpa, ele fala que o pacote por componente é uma abordagem híbrida, né, dentro do que a gente já viu, tá certo? Então ele é uma abordagem híbrida que utiliza um pouco aí os conceitos do pacote por camada e do pacote por recurso, tá certo? O objetivo é agrupar responsabilidades relacionadas a um único componente, né, com granulação grossa, ou seja, com algo que tenha mais código, certo? No caso aqui a gente está usando, né, uma abordagem híbrida, não é totalmente uma abordagem pacote por componente, né, porque a gente faz algumas adaptações e isso é normal no mundo do desenvolvimento da arquitetura de software, não, né, tipo, não pensar nas regras, nas teorias, nos conceitos como balas de prata, né, que não podem ser mudadas ou pensadas. Eu sempre falo da questão do bom senso, do uso das boas práticas, das arquiteturas, dos padrões de projeto, tá certo? Então a gente está, de certa forma, usando aqui, aplicando o pacote por componente, porque a gente está fazendo, né, agrupando e modularizando, né, empacotando aqui por subdomínios, por exemplo, tá certo? Que tem granularidade mais grossa, né? São componentes com granularidade mais grossa, tá certo? E aqui, né, uma outra coisa que o Uncle Bob fala é que componentes, né, no caso do pacote por componente, o Package by Component, né, os componentes são as unidades de implantação, né? Implementação é fazer código, né? Implantação é disponibilizar o software no ambiente de produção. Então, componentes, né, são unidades de implantação. Então, quando eu separo meus módulos aqui por componentes, eu estou dizendo que isso aqui pode ser uma unidade de implantação, tá certo? E seria a menor unidade de implantação do meu código, né? E dentro do componente, né,
nessa separação por componente, deve haver uma separação de interesses ainda, apesar de você estar separando por componente. Então veja por que a gente está adotando uma abordagem híbrida, porque eu estou, né, aplicando aqui, né, de certa forma nesse primeiro nível, um package by feature, pacote por recurso. No caso, os recursos aqui, eles representam um domínio ou uma parte do subdomínio, eles acabam me mostrando e me explicitando, né, pedaços e partes do meu domínio, mas seguindo o conceito do Uncle Bob do pacote por componente, dentro desses componentes a gente tem que ter ainda separações de interesse. E no caso aqui a gente faz separações de interesse através de separações de interesses técnicos, pessoal. Tá certo? Então a gente usa aqui dentro do componente o package by layer, que é o pacote por camada. No caso a gente já tem aqui o domain, que representa a camada de domínio. Tá certo? A pasta domain representa a camada de domínio. E aí lembrando, né, as estruturas de módulos, né, vão ser apoiadas pelas estruturas de alocação. Estrutura de alocação, por exemplo, as nossas estruturas de pasta. Então, as estruturas de pasta que a gente está criando aqui dão suporte e são guiadas pelas nossas decisões arquiteturais, tá certo? Estrutura, a característica de qualidade, no caso aqui, modularidade, né, alto acoplamento, ou alta coesão e baixo acoplamento entre os módulos, tá certo? Regra de dependência, beleza? Tudo isso acaba influenciando, tá certo? Então a principal diferença do pacote por componente para os outros abordagens de design é o modo de desacoplamento, tá certo? E você pode pensar esses componentes bem definidos no futuro, né? No caso aqui a gente está fazendo um monolito, tá certo? Mas isso aqui é um trampolim, né? Ou é um tipo, digamos assim, é um alicerce, é uma base para a gente partir, por exemplo, para um estilo arquitetural, uma estrutura arquitetural em vez de hexagonal, por exemplo, usando microserviços. Então, poderia criar microserviços para o módulo de catálogo, para o módulo de pedido, né, que estariam rodando em processos, até em máquinas diferentes, em outros locais. Tá certo? Então, a gente já fez isso aqui também pensando um pouco em escalabilidade, pensando um pouco no que tem de mais novo no mercado, né, nesse hype do microserviços, né, no uso aí das arquiteturas hexagonais, no caso aqui a Clean Architecture também, que é uma variante, né, no caso a gente está aplicando aqui para mostrar as boas práticas, beleza? Então a gente está seguindo esse caminho. Então, depois de falar desse princípio, né, do pacote por componente, vamos lá, de fato, tá certo? Para apresentação da nossa estratégia de estrutura de módulos, tá certo? Então, recapitulando, só para vocês verem como uma coisa puxa a outra. Qual é a nossa estrutura de arquitetura, né? Camada, estrutura de camadas, como você está vendo aqui no diagrama, né? Horizontais, né? Que tem especificidades técnicas, tá certo? E essas camadas, aplicando inversão de dependência, né? São também conhecidas como uma arquitetura hexagonal, né? De portas e adaptadores. Então, essa é a nossa estrutura. Arquitetura de camadas com inversão de dependência e arquitetura hexagonal de portas e adaptadores, tá certo? Qual é a característica de arquitetura mais importante para o nosso sistema inicialmente? Né? Principalmente olhando o contexto pedagógico, né? do curso, né? De aprender a fazer um processo de desenvolvimento de software, é a modularidade. Até porque a modularidade, né, é um princípio organizador, como a gente falou, e acaba afetando uma série de outros características de qualidade, tá certo? Então, quando a gente busca modularidade, ou seja, alta coesão e baixo acoplamento, a gente acaba, né, facilitando e criando, né, situações e criando um ambiente favorável para outras características, como testabilidade, modificabilidade e assim sucessivamente. Então, nossa principal característica de arquitetura é modularidade, tá certo? Ah, professor, estou em um outro sistema que a gente preza pela performance e essas camadas todas acabam tirando performance porque você tem uma separação, né? E eu não preciso, ter essa questão de modificabilidade porque só vou fazer uma vez, o software não vai se modificar tanto. Beleza, é justamente isso que eu estou dizendo. Arquiteturas, elas se adaptam às necessidades. Veja lá no início, quando a gente falou sobre o que é arquitetura. O princípio básico da arquitetura é que todo sistema de software é construído para satisfazer os objetivos de negócio de uma organização. Então tem que se pensar nos objetivos de negócio da organização para depois ir tomando as decisões, tá certo? Então a gente não adota primeiro um framework, um banco, porque a gente gosta mais. A gente entende o negócio, entende como ele tem que ser entregue, entende os problemas, faz toda aquela etapa de análise design, faz diagramas de caso de uso, né? Faz modelagem usando qualquer outros
outras técnicas específicas, aplicando boas práticas e padrões, e aí, né, sucessivamente a gente vai tomando decisão. Então, como eu falei, estrutura de arquitetura, camada com inversão de dependência e hexagonal com portas e adaptadores. Característica de arquitetura mais importante, modularidade. Qual é a nossa principal decisão de arquitetura aqui? Regra de dependência. Baixo nível depende de alto nível. Alto nível não pode, né, já que é uma decisão de arquitetura, é uma regra rigorosa, não pode ser quebrada, não pode depender de baixo nível. Por quê? Até porque se a gente fizer isso, a gente vai acabar quebrando algumas características da nossa arquitetura, por exemplo, a própria modularidade, a testabilidade. Então, se eu quebro a regra de dependência, eu não atinjo minha característica de qualidade. Então, para eu atingir minha característica de qualidade e modularidade, eu preciso ter essa regra de dependência, tá certo? Como a gente falou aqui, certo? E por que modularidade? Principalmente porque ela atende a 3 critérios, tá certo? Ela especifica uma consideração de design fora do domínio. Veja que modularidade, ela não tem muito a ver com domínio, ela vai ser, modularidade, como a gente falou, vai ser um princípio organizador, mas ela influencia em aspectos estruturais do projeto, como a gente falou, da estrutura de alocação. Por exemplo, a estrutura de módulos e a modularidade, a busca pela modularidade vai influenciar nessa organização das pastas, tá certo? E, queira ou não queira, isso é crítico e importante para o sucesso da aplicação, tá certo? Ou seja, para eu atender meus objetivos de negócio, né? Lembrando que minha arquitetura é quem faz a ponte entre esses objetivos que são abstratos e o código que é físico mesmo, que é concreto, tá certo? Apoiando minhas características de arquitetura pensadas como modularidade, né? E apoiando minha estrutura, tá certo? Tudo isso seguindo as decisões de arquitetura, por exemplo, também como regra, né? Bom, beleza. Então, quais são algumas características que a própria modularidade traz, né? Digamos assim, como consequência? A própria escalabilidade, né? A gente sabe que bases de código que são sustentáveis, né, que são escaláveis, eles exigem ordem e consistência. Para eu ter ordem, eu preciso aplicar a modularidade, tá certo? Modificabilidade, que são as capacidades de mudança. A gente já falou da natureza de mudanças do software. O software muda constantemente por vários motivos, tá certo? E a testabilidade, né, para fazer aí um processo, né, um desenvolvimento de software com a garantia de qualidade, com testes automatizados, tá certo? E para se ter modularidade, a gente precisa de alta coesão dentro dos módulos, tá certo? Módulo catálogo, módulo pedido, né? No caso aqui nesse desenho, usando já o desenho que a gente vem fazendo, dentro desse módulo que é representado por essa caixa azul, né, com pontilhada, a gente tem que ter uma alta coesão, ou seja, aqui dentro vão ter que ter elementos que fazem parte daquele módulo, tá certo? E um baixo acoplamento entre os módulos, tá certo? Então, para que o módulo seja interessante, a gente está aplicando aqui o quê? Nome do módulo deve transmitir seu significado, né? E esse significado deve fazer parte da linguagem de domínio, né? Como a gente já saiu aqui do diagrama de caso de uso, né? Módulo catálogo abrange gerenciar produtos, gerenciar categoria, tá certo? Aqui dentro das pastas a gente tem módulos, módulo catálogo, dentro do domain, categoria e produto, que representam, né, objetos de domínio desses casos de uso aqui, tá certo? Então, e aí vem, né? Para a gente organizar esses módulos, a gente aplica esses princípios de design que a gente falou, né? As abordagens package by layer, né? Que é empacotamento, modularização por camada, package by feature por recurso e package by component, que é meio que uma abordagem híbrida, tá certo? E aí veja, os componentes, né, que a gente está usando, né, que é o package by component, que é a abordagem híbrida, né, eles são unidades de implantação. Então a intenção também, né, além de trazer um pouco das duas estratégias, né, por feature e por camada, né, veja que a gente está aqui separando nesse primeiro momento aqui no módulo, na raiz da pasta módulo por feature, mas dentro da pasta dos módulos a gente vai ter separações por camada. Então a gente está usando uma abordagem híbrida, né, buscando aí o benefício dos dois pontos. E é óbvio, qual é a próxima parte da abordagem por camada que é interessante para a gente aqui, é a questão de isso serem unidades de implantação, né? A gente pode criar aqui uma base para no futuro fazer refatoração desse sistema para microserviços, tá certo? Então o nome do módulo deve transmitir seu significado,
tá certo? E refletir a visão do domínio, como a gente já vem fazendo aqui. Então, a gente já está apresentando, né? Aqui no futuro vai ter um módulo chamado usuário, vai ter um módulo chamado carrinho, pedido, né? E aí a gente pode ir refatorando, perceber que esses módulos podem ser unificados em um outro, ou criar novos módulos, ou separar, por exemplo, pedido tem que separar, porque a parte de pedido tem a parte de pagamento, então é melhor fazer um módulo de pagamento separado. Isso pode ser feito também, tá certo? Isso aí vai ser feito nesse processo iterativo e que a gente vai fazendo ao longo do desenvolvimento do software, enquanto ele vai ficando mais complexo, tá certo? E é claro, como eu falei, dentro de cada componente aqui, de cada módulo, a gente tem que ter separação dos interesses, então a gente está separando usando o Package by Layer, tá certo? Separando por camadas para aplicar justamente isso aqui. Então a gente tem, por exemplo, o módulo catálogo, que pode ser representado aqui por essa caixinha azul, né, num formato aqui vertical, né, aplicando aqui o Package by Feature, tá certo? Aqui a gente consegue alta coesão e baixo acoplamento. E dentro, né, dele, usando os conceitos aí do Package by Component, a gente tem as separações de interesse dentro das camadas, tá certo? Dentro do módulo, né, através de camadas, que são esses cortes verticais. Então, um módulo vai ter coisas de apresentação, coisas de aplicação, coisas de domínio, coisas de infraestrutura, tá certo? Ligados àquele módulo, né, para manter a coesão, tá certo? Então, a gente faz essa fatia vertical completa através da pilha de camadas de arquitetura aqui, tá certo? Então, só para representar um pouco melhor aqui, ó, eu vou diminuir aqui, vou usar essa caixinha aqui e vou botar aqui, ó, dentro desse elemento aqui. Vou diminuir um pouco aqui essa caixa. A gente tem aqui, ó, a pasta domain, tá certo? Então vejam como a minha estrutura de módulos ela representa refletida, né, e dá suporte à minha estrutura de alocação, né, que são as pastas e diretórios. Então, por exemplo, eu tenho módulos, aplicando o que? Package by Feature, né, com nomes ligados à linguagem ubíqua, à linguagem de domínio, tá certo? E dentro deles, fazendo separação das preocupações, né, fazendo um corte vertical entre as camadas, né? Aqui a gente vai ter uma separação de pastas, né, que representam aspectos técnicos. Então, domain é uma pasta aqui, ó, dentro do módulo. Então, a gente vai ter uma pasta application, e vejam que eu vou estar usando nomes em inglês para esses nomes, né, porque isso faz parte do princípio, né, e da nossa decisão arquitetural, né? Então, esses nomes que são mais técnicos, que não estão vinculados ao domínio, né, que não estão dentro da linguagem ubíqua, na linguagem de domínio, a gente vai utilizar em inglês até para não ficar confuso. Então, módulos, né, domain, maps, requirements, a pasta application, que vai ter depois aqui, por exemplo, a gente vai ter uma pasta aqui chamada application, tudo minúsculo, né? Pasta application aqui, botar aqui domain com uma pasta D minúsculo. A gente também vai ter uma pasta presentation, que vai representar a camada de apresentação dentro de um módulo, certo? Deixa eu só diminuir aqui essas fontes. Camada presentation, camada de aplicação aqui, camada de domain, certo? E o que é que tem, por exemplo, o que é que tem dentro desse domain? A gente já tem a pasta domain, né? O que é que tem? E aqui a infra, né? Que eu vou usar o nome mais curto, que é o nome que a gente vê em muitos repositórios do Git, né? Já é um padrão, né? Então não precisa botar todo o nome completo, infra, né? Então a gente vai ter 3 pastas, né? 4 pastas representando as camadas técnicas, né? Representando a separação por camada dentro de cada módulo, tá certo? E aqui a gente estaria aplicando aí essa abordagem híbrida do modularização e empacotamento por componente. Então, presentation, application, domain e infra. Dentro de domain, o que é que a gente tem? Né? No caso aqui, como o catálogo tem 2 objetos de negócio, né, 2 objetos de domínio diferentes, categoria e produto, a gente separou. Mas dentro de pedido, a gente teria uma pasta domain, que teria já, por exemplo, as entidades, as exceções de negócio, né, dos domínios, né, testes unitários dessas entidades, tipos, né, que são interfaces ou tipos do TypeScript para criar aí portas, né, e criar abstrações, beleza? Então, é aqui que vai ter o domain. Em infra, a gente vai ter, por exemplo, implementações de repositório para acessar banco de dados. Nas applications, a gente vai ter
a implementação dos casos de uso, tá certo? Seguindo padrões de casos de uso, tá certo? E nas apresentations, os adaptadores primários, implementações aí, por exemplo, de requisições HTTP, por exemplo, ou outros elementos que fazem, digamos assim, recepção dos dados, né? E que vão passar para os outros elementos. Beleza? Então, se a gente for pegar aqui os nossos elementos, a própria pasta shared também vai ter algo parecido com isso aqui, tá certo? A gente vai ter uma pasta aqui, shared, né? Dentro de shared a gente já tem aqui, domain, e só tem domain exception, que é uma classe abstrata de exceção de domínio, tá certo? Que é utilizada em todos os módulos, tá certo? Então a gente vai ter, né, esse elemento nesse formato aqui também, certo? Vou só separar um pouco melhor aqui para poder ter uma visão mais interessante aqui dos elementos. Então vejam que esses desenhos eles servem para a gente visualizar as nossas decisões arquiteturais, né? No caso a gente está visualizando aqui, né? Além da nossa de algumas decisões, a gente está visualizando estrutura arquitetural, tá certo? Né? De certa forma a gente visualiza a característica, né? Que é modularidade, porque eu estou querendo modularizar para ter alta coesão e baixo acoplamento. Né? Eu visualizo aqui regras de dependência, que são decisões arquiteturais, e visualizo também decisões de princípios de design, né? No caso aqui é Package by Component, que é uma abordagem híbrida do uso de Package by Layer com Package by Feature, tá certo? No caso aqui as pastas, né? Representadas aqui por esses quadrados aqui dentro, né? Representando como a nossa estrutura de alocação da arquitetura também é influenciada pela estrutura de repositório, tá certo? Então a gente tem aqui, né, o shared vai ser os arquivos compartilhados. Ah, professor, você mostrou isso na arquitetura em camadas. Como é que ficaria na arquitetura hexagonal? Né? Deixa eu pegar aqui esse elemento aqui, de módulo, Ctrl C, né? Veja que aqui com esse desenho na arquitetura em camada fica mais fácil de visualizar. Foi por isso até que eu mantive as duas arquiteturas, porque essa arquitetura aqui em camadas, né, ela não é uma arquitetura tão tradicional, porque a gente inverteu a dependência, né, a gente só olhar as setas aqui, e quando a gente inverte a dependência na arquitetura hexagonal, a gente acaba, ou na arquitetura em camadas, a gente acaba tendo uma arquitetura hexagonal. Poderia ter mantido só esse desenho hexagonal, mas para apresentar alguns elementos da nossa arquitetura, alguns conceitos, é melhor ver nesse formato em camadas. Então vou manter os dois, porque são pontos de vista diferentes, né? Formas de visualizar, né, nosso software diferente, tá certo? Então vou pegar aqui na arquitetura hexagonal, posso colar aqui, né? Vou tirar aqui essa parte dos detalhes das pastas, né, que são as estruturas de alocação, e só vou deixar a estrutura de módulo. E a estrutura de módulo basicamente seria isso aqui, eu vou botar bem pertinho do elemento aqui, certo? Então, módulo seria isso aqui, dentro da nossa arquitetura hexagonal. Módulo teria camada de apresentação, como aqui, camada de aplicação, camada de domínio, camada de infraestrutura, certo? Eu botei um pouquinho perto aqui do fluxo, né, da seta de fluxo de informação, para ficar também, né, visível. Isso aqui mostra, né, também como é que o nosso módulo seria, né, visto dentro de uma arquitetura hexagonal, tá certo? Bom, depois da gente ver essa parte de apresentação, a estratégia, né, da nossa estrutura de módulos e como ela influencia na nossa estrutura de alocação, no caso de diretórios, a gente vai falar um pouco, né, como fazer a configuração, né, de exibição dos diretórios no VS Code, tá certo? Isso aqui é só, né, para a gente ter uma visualização melhor das nossas pastas. Atualmente, quando a gente tem pastas, né, aqui dentro, por exemplo, né, no formato onde a gente só tem uma pasta dentro da outra, a gente acaba tendo um agrupamento, né? Por exemplo, se eu tiver aqui dentro da pasta de pedidos, criar um novo folder chamado domain, a gente acaba tendo esse agrupamento aqui, tá certo? Em vez de estar o domain aqui dentro, né? Como é que esse domain some daqui? Quando você cria outras pastas dentro do pedido. Mas como só tem uma pasta dentro da outra, ele acaba agrupando aqui. Então a gente pode configurar o VS Code para omitir essas compactações de pasta, tá certo? Isso aí
né, pode ser, né, uma decisão de cada desenvolvedor, tá certo? Não é uma obrigação. Como é que a gente faz isso? Só para a gente poder ver. Vou dar o Ctrl Shift P aqui para abrir as preferências, ó, e vou procurar por Preference Open Settings UI, né? Se não achou, né, se não aparece logo de cara, pessoal, vocês vão digitar aqui, ó, Preference, tá certo? Assim como está digitado, ou então digita direto Open espaço Settings e busca esse do UI, né, que é a interface gráfica. Vou clicar aqui, ele vai abrir nas configurações do VS Code e vou procurar isso aqui, ó, Compact Folders, ou seja, pastas compactadas, tá certo? Vejam que quando isso aqui está marcado, ele acaba compactando essas pastas. Se eu desmarcar, ele acaba, né, quebrando a pasta pedida em domain. Né? Então, eu, né, como desenvolvedor, prefiro visualmente ver ela desmarcada assim, até para eu ir minimizando, tá certo? E ficar com menos informação. Então, se vocês quiserem, vocês podem desmarcar, né? Mantém aí desmarcado, todas as pastas vão ficar sem estarem compactadas, tá certo? E depois da configuração, a gente pode também, tá certo, pessoal, fazer uma instalação da extensão VS Code ícones. Então, eu posso vir aqui, ó, nas extensões e buscar a extensão VS Code Icons, tá certo? O que é que essa extensão traz? Também isso aqui é tipo, se o desenvolvedor quer ou não, né? Isso não vai influenciar no nosso código, na nossa arquitetura. Esse VS Code Icon, ele traz ícones diferenciados, tá certo? Para as nossas pastas, principalmente se as pastas tiverem nomes, digamos assim, padronizados, seguindo boas práticas de projetos e de repositórios que a gente já vê no mundo real, tá certo? Por exemplo, como Domar e outros projetos, ou extensões específicas, tá certo? Então, isso aqui é um pouco mais visual, eu vou deixar instalado aqui, certo? Porque eu gosto de alguns elementos visuais que essa extensão traz, mas também não é obrigatório, né? E aí, você pode, tipo, mudar, né, a seleção. Vejam que quando ele instalou, ele mudou os elementos aqui, por exemplo, o arquivo .draw.io, ele já botou o símbolozinho do draw.io, pasta source, ele já mudou, né? Módulos, né? Como é uma pasta padronizada, o VS Code Icons já tem uma pasta específica para módulos, tá certo? Né? Para mostrar aqui, a pasta shared também, ó, tudo que é compartilhado, ele bota um íconezinho diferente. Então isso aqui é interessante para mostrar, né, visual. Isso aqui é mais para produtividade do desenvolvedor, e o VS Code permite você ficar alternando entre um e outro, né? Tipo, a original é essa extensão aqui, ó, 7 Visual Studio Code, e eu instalei o VS Code Icons e estou usando ele. Então vou manter ele instalado aqui, tá certo? E é óbvio, vamos para as considerações finais do nosso software, tá certo? Do nosso vídeo, na verdade. A gente viu que é a arquitetura de software, que a arquitetura é composta de estrutura, características, decisões arquiteturais e princípios de design, tá certo? Tudo isso junto, né, conduz e orienta, né, as decisões do software. Um dos princípios básicos da arquitetura é o trade-off, então, né, a compensação, né, de uma escolha com a outra. A gente sempre tem vantagens e desvantagens, tem que fazer as análises do que é mais vantajoso para aquele objetivo de negócio, no caso aqui o comércio eletrônico, e no caso também o aspecto pedagógico, né? A gente falou sobre estrutura de modo e como ela influencia a estrutura de alocação, né? Como a estrutura de modos influencia a estrutura de pastas e a organização de pastas. A gente falou da modularidade como característica e qualidade de software, como princípio organizador, e como esse princípio organizador interfere, né, em outros princípios como testabilidade, modificabilidade, né, escalabilidade, por exemplo, tá certo? A gente falou das abordagens e princípios de design, tá certo, para modularização e empacotamento, como por exemplo package by feature, package by layer, package by component, e o uso, né, de forma híbrida ou adaptado desses conceitos, tá certo? No caso aqui a gente foca no uso do package by component, né, para a gente ter as duas vantagens do package by feature e layer, focando em atender a modularidade, que no caso a alta coesão e o baixo acoplamento, certo? Próximo vídeo a gente fala um pouco sobre o modelo de entidade e relacionamento desse módulo do catálogo, tá certo? E o mapeamento objeto relacional, e a gente vai começar a entrar aí na nossa camada de infraestrutura, tá certo? Valeu, até o próximo vídeo.